já vai longe. É o dia 5 de julho de 1184. Na rua, que é uma ladeira de pedras irregulares, o casario é vetusto, em pedra. Uma família distinta, vendedora de tecidos raros e caros, está em grande expectativa. A senhora Picard está com a gravidez avançada. Desde a véspera, que uma parteira e sua auxiliar intentam que haja a delivrance, o estado avançado da gestação. E a criança que não toma a posição ideal preocupa grandemente, não só a parteira, como o médico, como os vizinhos. A casa é um formigueiro de movimentação. A senhora Bernardoni está com muitas dores. E, de repente, diz uma tradição, adentra-se pela casa de portas abertas um estranho personagem. Aproxima-se do leito em que a senhora se contorce em dores e diz, a criança nascerá, mas não aqui neste quarto. Levem a senhora para o estábulo. A criança nascerá lá junto dos animais. É algo muito desagradável. A senhora é uma dama muito rica. Seu marido é um grande importador e exportador de tecidos. Nesse momento mesmo, ele está no sul da França, negociando as peças raras de veludo e os tecidos mais delicados. Ele está expectante porque deseja que seu filho seja do sexo masculino. O herdeiro dos Bernardones certamente será um cavaleiro, a mais notável profissão da época. E todos se espantam, o homem desaparece. As dores aumentam, mas a dilatação da bacia não é suficiente. E algumas senhoras, amigas ao lado, dizem, levemos-la ao estábulo, se é por isso. Carregam-na. A aflição é desesperadora. Levam tecidos alvos arrancados do baú. Colocam-na próxima do local em que os animais se alimentam. E ali, em um instante, vem o impulso e nasce a criança. A criança não é de grande porte, mas é uma criança encantadora. Chora, tem vida. E ela, de imediato, ela é de origem francesa, seus ancestrais. Ela se lembra em francês do seu lindo menino. Ela havia pedido ao marido para botar o nome dele, o nome francês. Mas o marido era italiano, e era claro. Ela preferia Jean, ele preferia Francesco. Então, foi feito um conúbio mental muito bom. Quando ele chegou e viu o filho varão, a alegria imensa de ter Francesco dentro de sua casa não impediu que também fosse chamado Jean Francesco, Francesco Jean, de uma forma ou de outra. O menino cresce como as flores do campo. Cresce naturalmente. É um pouquinho mirrado, mas é jovial, é encantador. Atinge a puberdade e se torna uma figura principal da roda de seus amigos. O seu pai é um homem generoso, é um homem rico, e coloca nas suas mãos o que é de melhor do momento. Não somente lhe dá trajes especiais, renova seu guarda-roupa continuamente, como também gosta das festas que o filho improvisa em casa com seus colegas. E o menino cresce. Começa agora o século XIII. É a alta Idade Média, a ignorância medieval, as superstições, as guerras entre províncias, as guerras na Itália, que ainda não é um país inteiro. Ela está cheia de locais que se atribuem o direito de privilégio
Para complicar, existem os estados papais, os estados italianos. E a guerra continua entre o papado, que deveria cuidar do reino dos céus, e o governo, que deveria cuidar das leis civis. E instala uma guerra. É uma cidade contra a outra. E o menino Francesco, o rapagote, que sonhava uma posição de destaque, ele teve um sonho fascinante. Ele sonhou que estava numa sala e via as armaduras muito bem trabalhadas, via as peças de guerra, as armas. E então ele se via ali naquele lugar deslumbrante e sonhou ser um grande cavaleiro. Mas era mais poeta que cavaleiro. A guerra estourada e ele vai logo preso numa das primeiras batalhas. Vai levado para a cidade inimiga, onde fica encarcerado por quase um ano. Vem a paz, ele é libertado. Uma melancolia imensa toma-lhe conta. Ele vai para o quarto, não sai da tristeza. Quase um ano. Ele já houvera dito aos amigos que se ia afastar das alegrias mundanas. Já lhe não apeteciam os prazeres, a sensualidade, as canções, os instrumentos de corda e de sopro, as noites maravilhosas de concerto, ao luar, embaixo da sacada das janelas. Ele ia se casar com a senhora pobreza. E os colegas levados na zombaria, o bullying. Mas agora ele estava realmente enfermo. E a mãe, que eu adorava, quase que por acaso, abre a janela. O quarto está sempre às escuras. E entra o sol da Úmbria. Aquele sol rico, apresentando um céu azul turquesa, balsamizado pelo perfume das azaleias, mas também pelo perfume da flor do campo. E ele parece despertar do letargo. Sob aqueles odores de jasmim, ele levanta-se com dificuldade. Vai até a janela e dali ele contempla a paisagem iridescente do campo verde, dos pequenos e altos montes. Ele vê o vento pentear a cabeleira verde das matas de flores arroxeadas, derramando o suave perfume. E ele vai atraído pelo canto das aves. Com dificuldade, ele sai do quarto, atravessa a velha casa de pedras, desce a ladeira, vai para a esquerda, atravessa uma pequena ponte e adentra-se no sentido oposto de Santa Maria dos Anjos e vai agora viver a natureza. Francesco desperta para Deus. E Deus está na natureza. A natureza é o seu autógrafo. As flores são a sua letra. E então Francesco vai orar. É uma igreja em decadência. Ela está ali um pouco distante, entre pedras e destroços. E tem um Cristo especial na parede, bem mais medieval. De repente ele ouve: Francesco, levanta a minha igreja que está caindo. Francesco olha para um lado, olha para outro, não há dúvida. Aquela voz foi transcendental. Ele estava desesperado porque não havia conseguido ser cavaleiro, mas ele teve outro sonho em que a mesma voz o leva à sala e lhe diz: tu gostarias de ser servo ou amigo do Senhor? Amigo do Senhor, então deixa tudo e vem ser cavaleiro da minha igreja. Ele vai para as ruas, está transformado. Começa
a fazer que a fonte inesgotável da sua alma, rica de beleza, doe. Ele é tão rico. Moedas, tantos miseráveis, mas a lepra, as carnes putrefatas, como rosas murchas, com infecção, até um dia em que ele vai andando pela estrada e ouve a matraca anunciando um anceniano e quer fugir. Mas o leproso vem, bate o instrumento rude e grita, lepra. E ele olha, é um homem de lábios grosseiros e deformados. Os olhos estão um pouco fora das órbitas, as narinas carcomidas, os zigomas da face e 2 feridas. E ele não tem outra alternativa. Uma ternura infinita o invade e ele abraça o homem e beija-lhe nos lábios em ferida aberta. E naquele amplexo ele sente um perfume suave. E quando abre os olhos, um rosto de primavera diz docemente, Francisco, sou eu. Era Jesus. A partir desse dia, a loucura, porque o bem ainda é uma loucura, toma conta dele. E ele passa a distribuir, além do que deve, os bens do seu pai. Que desesperado e em revolta, depois de o haver retido em cárcere doméstico, a ferros, e libertado pela sua mãe, vai se queixar ao cardeal da Catedral de Assis. E de público, ele vai julgado. O pai está furibundo, porque aquele filho que era seu sonho, hoje é um mendigo, é uma vergonha. E ele humilha e pede que o ladrão, o filho, porque deu os bens que não tinha direito, porque ainda não eram seus, seja duramente castigado pela autoridade eclesiástica. E então a terra parece estremecer. Aquele jovem pálido, frágil, despe-se, dobra tudo e diz, aqui está, é teu. A partir de hoje, não tenho mais nada contigo, porque eu tenho o Pai Celestial. Avança sobre uma lata de lixo e pega um casaco ali atirado, veste-o, com uma corda ata a cintura e nasce naquele momento, il trovatore de Dio. Ele deixou de ser o trovador dos homens para ser o doce cantor de Deus. E arrasta Assis com ele. Arrasta o cardeal, que o ama e um dia interferirá em seu favor junto ao Papa, que tem um sonho, que a igreja está caindo e o mendigo aproxima-se segura a torre. Esse sonho impressiona muito. Ele está na Catedral de Latrão. E levanta-se e olha pela janela e vê lá embaixo um grupo de quase mendigos, uns jovens de pés descalços, andrajosos. E ele chama um cardeal e diz, mas quem são? Ah, são os jovens da minha querida Assis. Vieram falar com o Papa, mas a etiqueta não deixou entrar porque estão. Mande que entrem imediatamente. Eu sonhei com eles. E aquele grupo de 12, que curioso, 12, entra na grandiosa Catedral de Latrão. O luxo, a púrpura, os tesouros nos dedos, das coroas, os chapéus imensos adornados de diamantes, a miserável vaidade humana. E o Papa sentado no trono,
E eles ficam atordoados na sala imensa de audiência. Então os cardeais devem sentir asco, são muito sensíveis às suas narinas, sensíveis para a verdade e para o bem. Olham com desprezo, mas o cardeal ouve, o Papa ouve com respeito. O que desejais de mim, meus filhos? Que seja abençoada a nossa ordem. Mas tem alguma coisa escrita? Não. Nós retiramos 10 frases do Evangelho para viver conforme determina o Evangelho. Meus filhos, é impossível. No dia de hoje, desta vida moderna, é impossível viver o Evangelho. Então o cardeal de São Paulo, de Siena, diz baixinho ao Papa: Excelência, está dizendo então que Jesus errou? Eles querem seguir Jesus, mas é impossível. Excelência, mas essas frases são de Jesus. Aí o Papa cai em si e diz: muito bem, mas não sigam com muito rigor. E o jovem frágil diz: mas nós queremos a renúncia, a pobreza, a mansidão, a castidade, a ternura, a humildade extrema. O cardeal se comove. Vê o mendigo segurando a igreja que estava caindo. É ele o salvador da humanidade. Voltem para Assis. E daqui a um ano, se conseguirem, eu darei uma bula papal reconhecendo a vossa ordem. Aquelas crianças, quase todos têm menos de 25 anos, saem correndo e voltam pelas montanhas, voltam pelas estradas espinhosas, voltam caminhando, confundindo-se com a natureza. E surge da porciúncula a igrejinha que as suas mãos haviam erguido com muitos. E a ordem começa a crescer como as estrelas nos céus. E o Papa reconhece. Mais tarde é paradoxal. O Papa estava na região e lavrava uma epidemia, como hoje. Talvez fosse pandêmica. Ceifava as vidas. E o Papa do triunfo morre da epidemia, perto de Assis. E o caixão foi deixado na catedral, com as joias, com a túnica de seda rara. E à noite, Francisco vai visitar o Papa, vai agradecer aos seus restos mortais. E quando ali chega, o Papa estava despido, porque os ladrões entraram e roubaram-lhe dos calçados de veludo com as grandes medalhas de ouro, de prata e com gemas preciosas, aos anéis, a coroa tríplice, e o deixaram nu. Então Francesco tira a sua própria manta, aquela capa surrada, gasta, e diz sorrindo: viajarás como um franciscano. E cobre a mais alta personalidade do mundo naquela época. Porque aquele Papa derrubava reis, impérios e erguia, e morre nessa situação. Mas este é o Francisco dos nossos sonhos. Ele havia nascido no dia 11 de julho do ano de 1162. Este homem notável, doce e meigo como as flores do campo, 1181, retificando. Este homem glorioso derrama na terra o perfume da caridade.
E o mundo depois de Francisco nunca mais foi o mesmo. Porque a jovem Clara, de família nobre, apaixona-se por Jesus nas pregações de Francisco. Na Catedral de Siena, sob o amparo do cardeal de São Paulo, a sua doce voz repercute naquelas almas de pastores, de andarilhos da nobreza, que refertam a igreja por todos os lados. Viver o Evangelho. É nesse período que ele compõe a oração síntese. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Logo depois, ele irá a Gubbio, porque uma fera estava devorando os carneiros e o gado. Era um lobo feroz. Preparavam-se para matá-lo. E ele se adentra pelo bosque. E diz a tradição que o lobo vê e avança. E ele repreende-o. O que é isto? Não vê que você está prejudicando as pessoas, matando os animais que lhe servem de vida? E o lobo o olha e se transforma no cordeiro, porque fica manso, não uiva, não ulula, aproxima-se manso. E aonde ele vai, o lobo também. Mas ele tem que voltar. Os anos se passam e o lobo é manso. E quando ele desencarna, no dia 3 de outubro, alguns autores dizem 4, não é importante. Na porciúncula, quando ele passa a mão no corpo, na cinza, oh, meu doce jumentinho, perdoa-me por te haver maltratado tanto. Frei Leão vê aquele corpo tão frágil, possivelmente o câncer da garganta, as marcas da hanseníase. Desejava tanto ver os sinais, os estigmas que ele recebeu no Averno, mas estão enrolados delicadamente pelas mãos de Clara. E exala o último suspiro. Ele prepara a humanidade para que mais tarde a sua fase, a sua palavra, onde haja guerra que semeie o amor, onde haja ódio, onde haja desacerto, ó irmã morte, Allan Kardec possa entronizar tudo isto na frase sobre a caridade. Sobre morrer é atravessar as águas do Estígias, o rio do esquecimento grego, e na barca de Caronte, o velejador que levava para o outro lado, ao invés de levar uma moeda entre dentes, Francesco leva a ternura de Jesus para o outro lado. E a humanidade nunca mais foi a mesma. O êmulo, a cópia fiel do Cristo, desaparece naquele corpo frágil. Mas Jesus se agiganta e nós esta noite falamos sobre Francisco, na sua ternura, como se ele estivesse aqui conosco, porque influenciou milhões de vidas que desertaram, que fugiram, mas não poderá afastar-se muito do seu doce encantamento. Vinde a mim, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo. E Francisco, faze de mim o instrumento da tua vontade. Almas queridas que me ouvis, nunca foi
tão oportuno recordarmos nesta pandemia que tudo que temos, deixamos. Até o corpo. Só levamos uma roupa, isto é, até a sepultura, porque ela fica. A soberba, o orgulho, desaparece nos lábios murchos do nosso desencanto e da nossa pequenez. Mas além da cinza e do pó, em uma madrugada radiosa, ainda escutamos docemente: ó vós, que atravessais a sombra da noite, deslumbrai-vos com a eterna madrugada do Evangelho. E ao lado daquele que é a luz do mundo, o rosto de Francisco, de linhas orientais, e a claridade da lua, de Clara de Assis, estarão iluminando o caminho para chegarmos até eles e dizermos docemente: bem-aventurados sois, porque me trouxestes até aqui. Muita paz.